Olá, vamos falar de fé mais uma vez? Essa é a live número 33, 33 semanas que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, sem pretensão de ganhar dinheiro, sem pretensão de pedir dinheiro para ninguém, sem pretensão nenhuma, apenas com a pretensão de dividir conhecimentos, né, sobre temas da teologia cristã e sem viés nenhum de religião específica, né? Simplesmente falar da teologia bíblica. Tudo que eu falo aqui está escrito no nosso livro aqui, que eu chamo do livro de sobrevivência da humanidade, né? Essa live 33, ela foi recomendada por uma pessoa que assiste aqui as lives, uma pessoa muito especial, uma pessoa que praticamente entregou a sua vida toda para fazer caridade, ajudar os outros e levou a sua vida na fé. Então eu fico muito orgulhoso de saber que essas pessoas estão me apoiando aí nesse trabalho. E aí, você comentou os vídeos que você assistiu? Você curtiu? Você se inscreveu no canal? Faça isso, isso aí ajuda mais pessoas. Cada comentário que vocês fazem ajuda ao YouTube, ele vai divulgar para mais pessoas. E mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo simples, objetivo e direto. Bom, live 33, não podemos esquecer que o número 33, para os cristãos, quando a gente fala de Bíblia, fala de cristianismo, 33 é um número bastante significativo. E todo mundo lembra do que quando fala 33? Popularmente se fala a idade de Cristo, né? A idade em que Cristo foi crucificado. Será que isso é verdade? Aonde está escrito que a idade de Cristo ele foi crucificado com 33 anos? Onde está escrito? Bom, eu fui fazer uma pesquisinha aqui rápida e a gente acha em Lucas, capítulo 3, 23, ele fala: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Então já é uma dica que ele começou seu ministério em Jerusalém, ali, na região da Galileia, primeiro Nazaré, lá em cima, depois Cafarnaum, depois Jerusalém. Ele tinha 30 anos. Como a gente pode saber se foram 3 anos? Também é difícil, não temos essa. Nos estudos bíblicos, a maioria dos estudiosos dizem que o ministério de Jesus teve uma duração de 3 anos. Né? E aí a gente encontra alguns vestígios aí, por exemplo, no livro de Daniel, que ele fala que o ungido que viria, em nome de Deus, com a nova aliança com Deus, ele passaria por 3 a 4 Páscoas. Então significa que de 3 a 4 Páscoas, Jesus ministrou em Jerusalém. Significa que são 3 anos, né? 3 anos a 3 anos e meio. Isso que nos leva a essa história de achar que Jesus foi crucificado com 33 anos. E a nossa live é a live de número 33. Nós vamos falar sobre, nessa live, da mulher cananeia. É uma passagem que quase ninguém conhece e eu confesso que foi recomendado por essa pessoa, muito querida e amada, de fazer essa live sobre a mulher cananeia. E eu acabei tendo que pesquisar, estudar, para poder falar para vocês aqui nesta live. A mulher cananeia diz o seguinte: Jesus estava em Tiro quando ocorreu essa passagem. Tiro era uma cidade onde hoje atualmente é o sul da Palestina, ou seja, fora dos limites de Israel, ou seja, terra estrangeira. Né? A pergunta é o que ele foi fazer lá, né? Na Decápole. O que é Decápole? Os gregos romanos construíram 10 cidades. Né? Por isso que é Deca, 10, Decápolis, cidade, 10 cidades.
e ele foi nessa Decápole. Uma delas eu até já visitei, que é a Decápole de, antigamente na Bíblia, chamada de Filadélfia, e hoje é a capital da Jordânia, Amã. Então, Jesus estava lá. A gente não sabe o que ele foi fazer lá, porque era um povo não judeu, era um povo que não tinha um Deus único, um povo que era pagão, que tinha idolatria por outros deuses e etc. Tal. Era o povo fenício que morava naquela região. E aí, a gente pega aqui, eu vou ler rapidamente o que fala a passagem da mulher cananeia. No primeiro momento, vocês vão ouvir que eu vou ler, que está escrito na Bíblia Sagrada, nessa passagem de Marcos 24 a 37. E vocês vão ficar meio assustados com a postura de Jesus. Foi uma postura dura, postura de rejeição no primeiro momento, sobre o que aquela mulher fez ali naquele momento. Mas tem que entender o contexto, e nós vamos explicar o contexto. E aí está escrito assim, em Marcos 7, 24 a 37. Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Por que ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, eu também não sei explicar. Mas ele não conseguia ficar escondido, porque ele já estava muito afamado, o povo seguia em função do bem que ele fazia para as pessoas e etc. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar dele. Ela entrou correndo, foi correndo, gritando Jesus, e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio da sua filha. E aí a resposta de Jesus é surpreendente. Ele diz o seguinte: deixa que os filhos saciem primeiro, pois não fica bem tirar pão dos filhos para jogá-lo aos cachorros. O que ele está dizendo aí? Que ele estava ali, a missão dele era converter e passar a mensagem primeiro aos judeus, que tinham os Deus únicos, que aos filhos de Deus. Por que ele ia tirar os ensinamentos e as benesses dos filhos para jogá-lo aos cachorros? Por que ele falou a palavra cachorros? Na verdade, em hebraico, nessa passagem, ele fala cachorra. Ele chamou a mulher de cachorra. Por quê? Porque os judeus chamavam os fenícios de cachorros naquela época. Então ele usou essa expressão: deixar que os seus filhos saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorros. E ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Que é uma mensagem de: eu também tenho direito, mesmo não sendo um judeu, mesmo não crendo no Deus único, mas eu creio que as migalhas da sua palavra que caírem para mim serão benéficas para mim. Então deixa eu pegar pelo menos as migalhas. Jesus então lhe disse: por causa do que acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, o demônio já havia saído dela. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou pela Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, que eu expliquei para vocês o que era Decápole. Então o que chama bastante atenção é a forma dura que Jesus tratou em primeiro momento ela. Tratou duramente. Falou: por que eu vou dar atenção para vocês? Inclusive os apóstolos falaram para ela sair.
e pediram: Jesus, afasta ela daqui, que ela é uma fenícia, né? Por que você vai dar atenção para ela? No primeiro momento ele já deu uma palavra dura para ela: por que eu vou tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros? E ela falou: mesmo as migalhas que caem dos filhos me servem, né? Ela insistiu. Então, o que é muito curioso nessa passagem é o que Jesus foi fazer em Tiro, né? Fora de Israel. Todo o seu ministério praticamente foi feito em Israel, né? Com exceção de uma passagem que ele atravessa o mar da Galileia e vai tirar os espíritos de uma pessoa que estava dominada lá por uma legião de espíritos. Já falei sobre isso em uma outra passagem aqui. Então nos leva a pensar o seguinte: será que ele foi para lá para cumprir essa missão e plantar essa semente na região da Fenícia? Que aquele exemplo que aquela mulher teve foi que realmente Jesus tinha uma palavra absolutamente importante para passar para as pessoas. As lições da mulher cananeia que a gente tem que tirar é que ela sabia exatamente o que ela queria. A perseverança dela, ela foi objetiva e procurou Jesus para salvar sua filha. Ela sabia o que queria. Naquela época, uma mulher fenícia não poderia falar com um homem judeu. As mulheres tinham outro papel na sociedade. Ela não poderia fazer isso, mas ela foi lá e fez. Ela foi até Jesus, ela foi humilde, ela adorou Jesus e ela foi muito insistente. Ela enfrentou barreiras nessa passagem. O silêncio dos apóstolos e a indiferença de Jesus no primeiro momento. A falta de ajuda desses apóstolos, que falaram: tira ela daqui, ela é uma fenícia e tal. E ela foi chamada de cachorra, que era um termo pejorativo que os judeus aplicavam aos fenícios. No fim das contas, ela fez tudo isso por quê? Porque ela teve fé. É o que a gente fala aqui. Ela teve fé. Então, a reflexão que a gente tem que fazer nessa live é que mesmo que você não esteja 100% em comunhão com Deus, você deve procurá-lo. Deve ser humilde, reconhecê-lo. E você deve insistir na busca da verdade, do caminho e da vida. Insista na sua fé. Ter dúvida sobre a fé faz parte de um processo de aprendizado. E eu pergunto: quanto que você está investindo na sua fé? Graça e paz. Até a nossa próxima live.